Será que a corrida é uma fonte de bem-estar e de felicidade ou uma fonte de sofrimento? Há aqui uma linha muito ténue entre as duas coisas e se os treinos não foram feitos da forma mais conveniente, podemos passar muito facilmente do sofrimento para a felicidade e da felicidade para o sofrimento. É inquestionável que correr provoca algum sofrimento. Correr, como eu costumo às vezes dizer aqui no canal, cansa e muitas vezes cansa imenso. Não é à toa que existem muitos corredores que começam a correr e passado algum tempo desistem porque não conseguem continuar, porque começam a ter dores musculares, começam a ter um cansaço acumulado e não é fácil às vezes passar aquela barreira do sofrimento e forçar um pouco no início para depois criar o hábito, e só depois de nós criarmos o hábito é que aquele bem-estar que nós recebemos também da corrida acaba por ultrapassar aquele sofrimento e portanto é muito complicado no início. No início não é fácil, porque o cansaço é muito grande no início, nós de início temos pouca condição física e portanto os ganhos de condição física são relativamente lentos, conseguimos correr 2, 3 minutos, achamos que isso é pouco, então tentamos forçar um pouco mais e acabamos por correr mais do que o que devíamos, exageramos, começamos a ter dores musculares, começamos a ter esse tipo de problema e acabamos por desistir. E, portanto, há aqui uma dificuldade muito grande em se conseguir passar aquela barreira de nós passarmos daqueles 2, 3 minutos para depois começarmos a correr quase sem grande sofrimento e até termos bem-estar com a corrida, apesar do cansaço também continuar a haver, né? Mas conseguimos depois quase ter dificuldade em continuar o dia a dia sem ir correr, sentimos falta de ir correr. Felizmente há cada vez mais pessoas a correr, a sentirem que têm a necessidade de praticar um desporto, ter uma vida mais saudável. No entanto, infelizmente, apesar de haver muita gente a começar a correr, também há muita gente a desistir passado pouco tempo de iniciar a correr. Isso acontece porque exageram muito, porque no início é fácil exagerar, porque a condição física é muito baixa. E, então, como é que nós conseguimos fazer com que as coisas funcionem relativamente bem? É principalmente definindo um objetivo que seja consistente com aquilo que nós conseguimos fazer. Se nós temos um objetivo logo muito exigente, muito difícil de atingir, é muito provável que comece a haver frustração, porque nós queremos atingir esse objetivo está muito difícil ainda está muito longe de ser atingido e acabamos por depois ficar frustrados, depois tentamos exagerar na corrida e exagerar nos treinos, porque pensamos que se treinarmos mais, então vamos ter maior probabilidade de evoluir mais rápido e acaba por não acontecer isso, acabamos por nos sabotar a nós próprios por pensarmos que não estamos a conseguir chegar aos nossos objetivos porque não nos estamos a esforçar suficientemente. E acontece exatamente o contrário. Por estarmos muitas vezes a esforçar-nos demasiado, por termos objetivos demasiado elevados, acabamos por depois nos sabotar e não conseguirmos depois nem atingir os objetivos e, pior do que isso, nem conseguimos continuar a correr. Quando somos completamente iniciantes, a estratégia que normalmente se utiliza é o intercalar corrida com caminhada. E dessa forma nós vamos conseguindo correr durante períodos pequenos, depois descansamos um pouco na parte da caminhada, depois voltamos a correr mais um bocadinho e aos poucos nós vamos conseguindo aumentar o tempo de corrida e diminuindo o tempo de caminhada. E esta é uma estratégia que é muito válida e que se consegue atingir na maior parte das vezes o objetivo, porque não nos estamos a esforçar demasiado, porque tem aquela parte da caminhada que faz com que descansemos um pouco
e portanto acabamos por depois, aos poucos, ir conseguindo atingir os nossos objetivos. No entanto, há um pormenor que é importante. Eu posso estar a passar a ideia que os corredores no início não devem exagerar muito, e isso é verdade, que devem poupar-se o máximo possível, devem ser o mais conservadores possível. Isso é verdade porque se nós exagerarmos no início, vamos ter as tais dores, vamos ter o tal cansaço e vamos por desistir. No entanto, existem vários estudos que nos dizem que se nós formos muito prudentes, formos muito ponderados, o que vai acontecer é que depois vamos sentir que não estamos a evoluir e que estamos num nível muito baixo. Imaginemos que eu consigo correr 3 minutos seguidos. E eu, para ser mais ponderado, para conseguir treinar bem, para conseguir evoluir e não desistir, então em vez de correr 3 minutos, vou só correr 1 minuto, depois vou caminhar um bocadinho, depois vou correr mais 1 minuto, depois em vez de ir treinar 3 vezes, vou só treinar 2 para ter tempo para recuperar. Isso, apesar de nós estarmos a ser prudentes, existem vários estudos que mostram que nesses casos nós também estamos a sabotar-nos a nós próprios, porque psicologicamente nós pensamos que estamos a correr a um nível muito baixo e que muito dificilmente nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos, porque estamos a correr tão pouco, a correr a uma velocidade tão baixa, porque estamos a tentar precaver-nos para não nos lesionarmos, que acabamos por depois ser prudentes demais e acabamos por psicologicamente depois ter dificuldade em continuar a treinar por causa disso. E portanto há aqui sempre uma balança que nós temos que pesar, os prós e os contras, não é só tentarmos logo atingir objetivos muito grandes. Por exemplo, eu posso querer correr uma maratona e atualmente consigo correr 2 ou 3 minutos seguidos. Esse é um objetivo que não faz muito sentido. No entanto, também não faz sentido eu ficar 6 meses à espera de treinar para conseguir correr 1 quilómetro. Então temos que também ter alguma capacidade de termos objetivos de curto prazo, também sejam relativamente exigentes para serem estimulantes, porque senão o que vai acontecer é que vemos todos os corredores evoluir e nós ao fim de 6 meses conseguimos correr 1 quilómetro e entretanto quanto tempo é que nós vamos demorar a correr 5 quilómetros? Tem que haver um certo esforço, tem que haver um balancear destes aspectos que são muito importantes. E desta forma é importantíssimo nós termos bons objetivos, os objetivos devem ser alcançáveis, devem ser objetivos de relativamente curto prazo, embora possamos ter um objetivo mais longo prazo, mas devemos ter vários objetivos por várias etapas para nós irmos conseguindo atingir esses objetivos e continuarmos a evoluir e ficarmos estimulados por facto de termos esses objetivos. Para terem uma noção da importância de nós termos uns objetivos e esses objetivos serem claros e serem bem definidos, se eu não sei se o meu objetivo é correr 5 km ou correr 10 ou correr os 5 km a uma determinada velocidade ou num determinado tempo, então que tipo de treinos é que eu vou fazer? Nós sabemos que devemos ter um planeamento de treinos, vamos saber os treinos que vamos fazer ao longo das várias semanas e se nós não soubermos quais é que são os nossos objetivos, então que tipo de treinos é que vamos fazer? Se eu vou fazer uma prova de 5 km e é esse o meu objetivo, então eu vou ter treinos um pouco mais curtos. Agora se eu vou fazer 10 km ou uma meia maratona, então eu tenho que fazer treinos mais longos, tenho que fazer às vezes treinos mais rápidos, se eu vou fazer os 5 km, treinos um pouco mais longos, se vou fazer uma meia maratona, e portanto se eu não souber qual é o meu objetivo, as coisas não vão funcionar, vamos ter muita dificuldade, porque nem sequer sabemos o tipo de treinos que devemos fazer, porque também não sabemos quais são os nossos objetivos. Definindo esses objetivos de curto prazo, objetivos de médio e longo prazo, objetivos de longo prazo,
Então também faz sentido nós, para conseguirmos motivar-nos, inscrevermos numa determinada prova. Imaginemos que eu corro 1 km ou 2 km seguidos. Então, se eu prevejo que vou ou tenho o objetivo de correr 5 km seguidos daqui a 2 meses ou daqui a 3 meses, então vou-me inscrever, por exemplo, numa prova para daqui a 2, 3 meses. Existem muitos corredores que, apesar de terem uma boa capacidade física, uma capacidade de se organizarem e definirem quais é que são os treinos que devem fazer, se não se inscrevem numa prova, têm muita dificuldade em ter um foco, porque começam a pensar, ou chegam a casa e dizem assim, bem, eu devo ir treinar, no entanto eu não vou ter prova nenhuma, também se não for treinar não há problema nenhum. No entanto, se eu estiver inscrito numa prova, eu sei que vou treinar, porque senão eu chego àquele dia da prova e não vou conseguir fazer a prova no tempo que tenho previsto, ou atingir mesmo essa distância que tenho previsto. Portanto, há aqui um incentivo que é muito interessante, que é nós termos a inscrição numa prova, e por isso eu aconselho que vão se inscrevendo em provas, mesmo um corredor. Imaginem um corredor que não consegue correr 5 km seguidos, consegue correr 5 km, mas intercalando corrida com caminhada. Mesmo nessa situação, pode se inscrever numa prova, não tem que correr o tempo todo quando está a participar numa prova. Existem corredores que vão a andar toda a prova, outros que vão a uma velocidade estonteante, outros vão a caminhar e a correr, e portanto podem se inscrever, e é um incentivo que vocês têm para continuar a treinar, porque senão vão ter dificuldades, porque não têm aquele incentivo de saberem que se não treinarem as coisas não vão correr tão bem. E portanto o objetivo deste vídeo de hoje era mostrar-vos que é importante nós, quando somos corredores iniciantes, nós tentarmos proteger-nos e não exagerarmos muito para não termos dores musculares e não termos lesões, não sentirmos cansaço muito acumulado, porque isso é normal, não é? Quer dizer, nós não temos condição física, começamos a treinar e então ficamos cansados muito facilmente, e, portanto temos dificuldade. E portanto não podemos exagerar muito, porque depois há, em termos psicológicos, aquelas dores musculares, aquele cansaço que vai fazer com que nós possamos depois desistir de correr. Às vezes até vamos correr 2 ou 3 dias e depois, como ficamos com dores musculares, temos que ficar 4 ou 5 dias sem treinar para recuperar dessas dores, e então depois acabamos por depois não desistir de correr, porque andamos sempre a treinar, depois a parar para recuperar, depois a treinar para recuperar. E portanto têm que ter esse cuidado de não exagerar, dosear bem o esforço que vocês estão a fazer. No entanto, também não podem precaver-se demasiado, não podem reduzir muito os treinos e serem demasiadamente ponderados, porque depois também não vão conseguir evoluir e vão pensar psicologicamente que não estão a conseguir evoluir. Portanto, se querem ter um incentivo para continuar a treinar e para irem treinar sem desistir, é inscreverem-se numa prova. Isso é importantíssimo, porque assim vocês vão conseguir ter o incentivo para continuar a treinar. E portanto, inscrevam-se numa prova, tenham cuidado, não exagerem no início, mas também tentem esforçar-se. É difícil às vezes dosear as coisas, mas com o tempo também vão conhecendo melhor o corpo e vão conhecendo melhor os vossos limites e portanto vão conseguir. Mas o importante é começar a treinar e não desistir. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso joinha, subscrevam o canal caso ainda não tenham subscrito. Muito obrigado por terem ficado até ao fim. Até à próxima e bons treinos.